Boa tarde. O pessoal que quiser acompanhar os evangelhos, nós vamos gravando, é só entrar no canal Transmutação Renato lá no YouTube, aí tem os anteriores, esse aqui eu acredito que até amanhã vai estar no ar. A gente tem gravado aí, o que nos ajudou inclusive na época da pandemia, porque não tinha, a gente tá junto, e aí como tinha os evangelhos, nós não paramos os trabalhos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, esse evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, ele traz essa reflexão que às vezes nós ficamos pensando sobre passado, futuro. Tem gente que às vezes é levada a pensar que aquela passagem que fala que é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, às vezes faz com que nós pensemos que o problema está na riqueza. Mas quando nós vamos acompanhando, que a gente chama de uma leitura sistemática, o Evangelho, né, que é ler o conjunto e ver qual a melhor interpretação que é dada, nós começamos a observar que o problema não é a riqueza material, e também o problema não é a pobreza material. Por quê? Porque há ricos materialmente que tem uma humildade, uma pureza no coração, um desapego, um desprendimento. E há pobres que têm vaidade, orgulho e apego. Também vai haver pobres que têm humildade e ricos que têm apego. Então o problema não está na riqueza. Por exemplo, agora, outubro, foi comemorado pela Igreja Católica o mês de um santo, que é um santo muito emblemático, que faleceu em torno de 44 anos de idade, viveu por volta do século XIII, nasceu na Itália, de uma família muito rica, mas ele tinha um coração humilde. De quem nós estamos falando? Olha aí, São Francisco. Tanto que ele teve os momentos dele de cavalaria, de ir para as batalhas, de aproveitar com a juventude de Assis, com a elite de Assis, mas ele viu que aquilo ali não pertencia a ele daquela maneira. Esse é um caso. Outro que nós vemos, por exemplo, se você pegasse a Bíblia, tempos antes, você encontraria, por exemplo, que Saulo de Tarso era um homem de uma linhagem de comerciantes que pode-se dizer que era rico. Passou a vida entre o comércio e os estudos, tinha um bom lugar, era um bom nome no Sinédrio, mas no coração de Paulo tinha um senso muito forte de justiça. Quem leu Paulo Estevão, que é a biografia de Paulo, psicografada pelo Chico Xavier, se emociona muito por ver que muita gente às vezes vai dizer que é contraditório, como é que ele era uma hora 100% contra Jesus e depois ele era 100% a favor de Jesus. É interessante porque Paulo, ele não estava a favor nem contra Jesus, ele estava muito firme em fazer o que ele acreditava que era certo. Ele passou a infância toda sendo doutrinado nas leis do Antigo Testamento,
no Levítico, com aquela rigidez, obedecendo aos doutores da lei, aos anciãos do povo hebreu, e diziam a ele que o certo era fazer aquilo. As leis eram muito ríspidas, desde a época, principalmente que eles saíram do Egito, quando a maior parte dessas leis foram sendo construídas a partir de Moisés. Moisés era muito firme, muito ríspido. A coisa no Antigo Testamento, para quem teve a oportunidade de ler, eu estou terminando agora a Bíblia, eu estou terminando Mateus, eu vim desde o comecinho, eu cheguei a comentar com vocês aqui que o começo da Bíblia, principalmente esses momentos em que os hebreus começam a ir para cima mesmo do povo, as 12 tribos que saem do Egito, o negócio é pesado, é morte por cima de morte. E chegava assim, dizia: olha, poupamos só as mulheres e as crianças. E Moisés dizia assim: quem mandou? Era para matar a tudo, volte lá e mate as mulheres e as crianças. É assim que está lá escrito. É pesado. Esse negócio aquela mulher que adultera é lapidada é apedrejada pelo povo em praça pública. É essa a lei que Paulo conhecia e que foi ensinado a ele que era certo. Mas o que é interessante, na filosofia tem uma página que é muito conhecida, que chama A Caverna de Platão. Diz que as pessoas nunca viveram em outro lugar senão acorrentadas num canto escuro, e tinha um fogo assim, aparecia tipo uma tela. Elas só viam aquilo e achavam que a vida era aquela. Até que um dia um deles conseguiu se soltar e saiu por trás da tela e viu o mundo que existia por trás da caverna. E ele viu e se maravilhou, mostrar que o mundo era muito melhor, muito mais vasto, muito mais amplo, muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais explorável, e veio contar, se solidarizou para contar para os companheiros, os irmãos, os familiares. Só quando chegou lá, eles estavam presos às correntes, e às vezes quando a gente está preso às correntes, o apego, a gente beija as correntes e acha que é aquilo ali que é o certo, e não procura outro jeito. Só que ele volta e vem mostrar, e eles o agridem profundamente, porque ele diz que ele está louco, que ele quer deixar todo mundo louco igual a ele. Quer dizer, mas para ele aquele mundo ali não cabia mais, se ele sabia que tinha um mundo, um jeito melhor de viver, o jeito certo não era aquele que eles estavam vivendo. Ele simplesmente, como diz aqui no Ceará, não contou pipoca, ele deu a meia volta e voltou. Isso você vê também, por exemplo, Gandhi, muito conhecido como pacifista. Tudo que o Gandhi terminou não era nada do que ele começou. Ele era um jovem indiano que casou com em torno de 13 anos de idade, que de uma família de uma casta rica, foi estudar para fazer direito, saiu como advogado na Inglaterra. Quando ele vem, todo vestido de inglês, chega na terra dele, vê a opressão das pessoas, vê que um indiano dentro da Índia não podia andar na calçada, quem andava na calçada era o britânico, que o casamento da cultura indiana não era aceito, só era aceito o casamento nos moldes britânicos. E começa a haver desigualdade, e ele não começa a lutar por liberdade para a Índia, ele começa a lutar por igualdade entre indianos e ingleses. Só que quando ele vê que não dá certo, de novo, ele, como Paulo, ele não contou pipoca, ele deu uma volta e disse: não, então se não dá para a gente trabalhar junto como iguais, então agora vamos trabalhar a liberdade. Aí vem a questão da independência da Índia. E no meio disso, novos conflitos surgiram, porque no meio dos indianos havia uma casta muito forte de muçulmanos que não aceitavam também, se era para ser independente, não queriam se misturar com os irmãos. A questão da heresia da separatividade. Aí teve que, antes de ter essa independência, separar a Índia do Paquistão, com muito pesar, com muita dor no coração do Gandhi, mas ele seguiu para o que ele acreditava que era correto. E assim foi Paulo, como a gente estava contando. Ele vinha como esse, beijando as correntes de uma cultura muito
ríspida de matar, de bater, de condenar, em que muito daquela cultura já tinha se perdido, só estavam lá os sepulcros caiados, aqueles sacerdotes sacrificando animais e milhares de animais por dia, fazendo uma ritualística muito ligada à carne, pouco ligada ao espírito. E tanto matava os bichos quanto homens e mulheres, a condenação básica era a morte. Então ele estava seguindo o que ele achava que era correto. E ganhando e mantendo posição e avançando, né? Como rico, como um doutor da lei. Só que quando um dia determinante na vida dele, ele perseguindo os cristãos para matar, apedrejou Estevão, por isso que o nome do livro lá é Paulo e Estevão. Ele estava perseguindo o outro, no caminho de Damasco, ele levou uma queda do cavalo e caiu cego. E quando ele caiu cego, olha a percepção de Paulo. Ele disse: olha, é fantástico assim, porque você vê, ele, como eu disse, ele dá um cavalo de pau na conduta dele. Ele entende, quem faz certo, dá certo. Se as coisas estão acontecendo errado comigo, quando eu estou fazendo o que eu acho que é o mais certo, principalmente para defender Deus, que era o que ele entendia, que Deus queria que ele fizesse aquilo, e Deus me derruba do cavalo cego, provavelmente eu estou enganado, talvez eu esteja no caminho errado. E vem as dúvidas na cabeça: poxa, mas mudar de caminho, se eu sou um homem bonito, sou jovem, sou rico, tenho cidadania de hebreu e de romano, sou reconhecido como um doutor da lei, se eu mudar o caminho, gente, o meu povo não vai querer mais falar comigo, os ricos não vão querer mais me ver, talvez eu perca os meus negócios. Ou vocês acham que isso não acontece? Era muita coisa para escolher, mas numa quedinha de cavalo que o cara ficou cego, ele olha, se eu estivesse certo, Deus vai comigo e vai me honrar, e nada vai me derrubar. Mas se eu não estiver certo, a dor, a queda, a cegueira, é um sinal que Deus está me dando, de que talvez eu tenha que repensar o meu caminho. E mesmo que, ao repensar o meu caminho, eu tenha que tomar decisões tão drásticas, que sejam capazes de me quebrar nos negócios, de me separar dos meus amigos e familiares, de me tirar da minha posição, que eu vivi a vida inteira, eu vou fazer. E ele fez. Foi isso que aconteceu com Paulo. Virou um mendigo andante. Depois que ele recebeu aquela inspiração de procurar aquele que ele estava perseguindo e encontrar, não como perseguidor, para pedir a ele que colocasse as mãos sobre ele e dissesse que ele abrisse os olhos e ele ia voltar a enxergar. Ele enxergou. E ele diz: Jesus te curou. E ele diz: pois pronto, eu vou mudar tudo na minha vida, tudo, e eu sei que eu vou ser rejeitado por todos que eu conheço, mas eu vou, está vendo o que é um pobre de espírito? Não é questão de riqueza, é uma questão de desapego. Quantas vezes a gente está num relacionamento horrível, que às vezes a gente já tentou ajeitar, e a gente já viu que não tem jeito, mas não resolve.
Não, porque eu posso perder isso, perder aquilo, perder isso, perder aquilo. É apegado, é rico. É esse rico de apego. Quantas vezes a gente está com um hábito que é ruim, um hábito alimentar, um hábito emocional, um hábito de relacionamento que é ruim, e a gente vê fazendo mal a gente, adoecendo, é diabetes, é hipertensão, é sobrepeso, é diferente. O resultado mais ligado à falta de saúde do que à saúde, e impõe uma mudança de hábito. Talvez com a mudança de hábito houvesse naturalmente uma normalização do quadro de saúde. Mas quem é como Paulo, capaz de, ao perceber que estava no caminho errado, tendo construído uma trilha errada, com contatos consequentemente errados, mas que a pessoa se acomodou e que descobre que está errado e que simplesmente diz: pois eu vou voltar, eu vou mudar. Quem? Quantos defeitos de caráter, se nós parássemos honestamente para olhar e para pensar, nós não encontraríamos, e nós não encontramos agora dentro de nós, e que muitos deles a gente sabe que, se mudar, vai haver uma mudança na vida da gente, que vai tirar a gente do conforto que a gente está, dos amigos que a gente tem, que a gente estava falando naquele dia, porque vão se afastar, e a gente não faz. Será que nesse momento o que está importando é quanto a gente tem no bolso ou no banco? Ou o apego que a gente tem à irrealidade, à ilusão? Porque a estabilidade é uma ilusão. Na matéria não tem estabilidade. Qual é a estabilidade? Como diria o Buda, há 4 nobres verdades: dor, velhice, doença e morte. Não tem quem escape. Só isso aí já sabe. Você está bem, sente uma dor, se desestabiliza. A velhice vem e não faz as mesmas coisas. A morte chega, a gente às vezes não aceita, nem a nossa, nem a das pessoas que nós amamos. Mas é difícil querer simplesmente mudar o jogo. Aí é a história que ele está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Esse que não tem apego no espírito, não é a questão de ser pobre ou rico de dinheiro. Bem-aventurado aquele que quer fazer o que é certo, e mesmo que tenha que pagar o preço de perder muitas coisas, se desestabilizar num primeiro momento, para se reestabilizar de verdade depois. Porque a matéria passa, mas o espírito fica. Era o que Jesus dizia: meu corpo passa, mas a minha palavra fica. Toda vez que eu quero me apegar à matéria, eu estou aí sem ser um pobre de espírito, porque eu quero me enricar de matéria. Eu quero prolongar a minha beleza e não prolongo. Eu quero prolongar a minha virilidade e não prolongo. O tempo, ele é o Senhor da razão. Ele nos mostra que não tem ninguém forte e poderoso. Só quem é forte é Deus. E a fagulha de Deus que Deus colocou para nós é o Espírito vivo, imortal, e aprendendo constantemente. Então, não importa qual o caminho que eu estou seguindo agora na matéria, mas importa se eu estou no caminho certo com relação ao Espírito. Porque aí eu vou estar no caminho certo com relação a Deus. Aí eu entendo que é uma religião. De novo, ligar-se. Eu estou me religando comigo, reencontrando o meu papel dentro do universo. E quando eu vou com o universo, quem pode ser contra mim?
Mas, num primeiro momento, vai ser um choque. As mudanças vão incomodar. E vão dizer que o culpado pelas mudanças sou eu, porque eu escolhi. Só que eu posso até querer me sentir culpado, mas é uma ilusão achar que as coisas naturalmente também não iam mudar. Iam mudar. As pessoas iam partir. As pessoas iam se separar. Quantos, imagina aí, olhando aqui para a Ana, na juventude dela, a Ana que canta, que é uma líder, trabalha aí nesse setor, na iniciativa privada, um setor altamente competitivo. Quantos amigos na juventude da Ana? E que passaram, às vezes ninguém nem se intrigou, né? Uma se casou e foi embora, outro foi não sei para onde, não é assim não? Amigos que partem, amigas que se vão, pais que vão embora, aquela cumieira de casa que dizem, né? Quando o pai morre, a cumieira da casa se acaba, a casa se desmancha. Quantas casas que você não viu se desmanchar, a casa que você andava de amiga? Ou seja, você pode escolher mudar, mas você achar que não vai escolher mudar e as coisas não vão mudar, você está enganado. Decida, assuma as rédeas da sua vida, se desapegue das coisas materiais e se apegue às coisas espirituais. Procure saber o que é o correto para você fazer, e toda vez que materialmente identificar que está errado, mude. Toda vez que cair, não se culpe, assuma a responsabilidade e procure levantar e retome a marcha. É esse o ponto central. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça certo, que dá certo. Vive a vida entre o material e o espiritual equilibrado. Você precisa comer, precisa trabalhar, precisa ler, estudar, se melhorar, cuidar da sua saúde todo dia, e todo dia também precisa alimentar o seu espírito. O centro das atitudes materiais tem que ser espiritual. E assim como dizem os taoístas, você pega aquela bolinha, aí tem uma parte preta, uma parte branca, o branco no preto, o preto no branco. Quer dizer o quê? Que há uma sinergia, um equilíbrio. É o branco no preto, o preto no branco. O equilíbrio é o material e o espiritual convivendo juntos. É manter o núcleo. Pensa aí como a Ana que está numa empresa, manter a essência daquela empresa, a ideologia central dela, e ainda assim não ficar engessado, sempre avançar, sempre avançar, sempre avançar. Você pensa uma energia, como a Ana trabalha com energia elétrica, tudo antigamente era o quê? Fazia aqui no Brasil hidrelétrica, só que hoje a questão ambiental você tem que desmatar muito, destruir flora, fauna, bichos. Então as hidrelétricas que tem ficam, mas fazer nova já é mais difícil. Mas o povo precisa de energia. Ah, mas tem a termoelétrica, a gente pode botar combustível, carvão, botar petróleo, né? Só que é caro, e outra, polui mais o meio ambiente, também não é bom. Aí elas dizem, poxa, a gente precisa ainda fazer energia, precisa crescer, vender energia, distribuir, melhorar a vida das pessoas com energia, atender mais gente, mas não pode destruir o meio ambiente. Poxa, mas estava tão facinho, né, Ana? Só aquela barragemzinha passando água e tal. Pois é, apareceu um problema, tem que mudar. Aí, e agora não tem jeito? Tem. Tá aí o pessoal agora investindo em quê? Energia eólica, energia verde, aquele hidrogênio verde, energia solar. Quer dizer, deixou a empresa de produzir energia? Não. Mas ela está produzindo de forma menos poluente, menos devastadora do meio ambiente e mais eficiente, aproveitando as forças da natureza. Se ela tivesse se apegado ao velho modelo, dizer, olha, só dá certo se for hidrelétrica, ia acabar parando.
Mas a dificuldade fez ela dizer: olha, eu quero continuar mantendo energia, mas eu vou ter que fazer isso de forma melhor. Teve que se desapegar da velha forma. Quantos, por exemplo, na Europa, incentivavam o uso da energia atômica? Só porque teve um problema grande em Chernobyl, um problema grande agora em Fukushima, no Japão, há pouco tempo. Aí fica com medo, então vamos procurar de outro jeito. Aí é que você vê falar agora, né? Você não via falar tanto de energia eólica, via? Pouco. Quem é que via esses cataventos na beira do mar aqui há 30 anos? Não tinha nenhum. As casas com energia solar, com placas, não tinha nenhuma. Aquela época do desabastecimento, da dificuldade de energia, não tinha. Quer dizer, eles vinham num caminho que parecia certo. Veio uma dificuldade. Ao invés de desistir, eles disseram: nós vamos continuar mantendo energia, só que a gente vai ter que fazer melhor. E desapega das velhas formas. E investe mais nas novas formas. E tenta melhorar. E se amanhã essas não existirem, nós vamos procurar outras. Mas nós não vamos deixar de viver tentando fazer o que nós nascemos para fazer, da energia. No caso do Espírito nós, independentemente dos problemas pelos quais nós temos que passar, nós temos que optar sempre por continuar fazendo o bem e sendo o melhor que nós pudermos. Como eu costumo sempre dizer e repetir a frase que Chico Xavier disse: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. É isso. Qual a diferença do raciocínio aí, do pensamento da empresa de energia para o indivíduo, o espírito? Não tem. Para Paulo, para Francisco, para Gandhi, mudar, se desapegar da velha opinião, se ela não serve mais. Desaprenda o que não serve, reaprenda o que serve. Quem tem essa capacidade hoje de reaprender? Eu olhando aqui, muitos companheiros que já estão como eu, ficando cabeça branca, e outros já estão com cabeça branca, né? E eu comecei a estudar sobre o envelhecimento. E comecei a perceber várias palestras, até vale a pena você escutar, que eu nem percebia que tinha isso, mas tinha. Uma coisa chamada velhofobia, preconceito com os idosos. E eu vejo que o preconceito não é só da sociedade para com o idoso. Às vezes o próprio idoso, quando fala de si, ele se autodeprecia. Mas por quê? Quando você vai ver os motivos do depreciamento, são por quê? Só fala de matéria. Ah, porque ali eu jogava bola, não jogo mais. Eu era o mais namorado ocular, não sou mais. Eu era não sei o quê. Sim, mas é matéria. E se for para as coisas do Espírito? Jogar o jogo conforme ele se apresente. Já começa a mudar. Já começa a tirar o tom de autopiedade, o tom de coitado. Não. Vem o tom de encontrar caminhos para o bem, onde quer que a gente esteja, em qualquer idade. E é importante que a gente faça isso, porque ao mesmo tempo nós vamos encontrar uma maioria só olhando para onde? Para trás. Aí fica triste, porque que seja o passado, passado, porque ele não volta. O que eu posso fazer de bom agora no presente? Um caso, outro dia, eu conheci uma senhora, que ela quando jovem, né, conseguia, era muito bonita, da alta sociedade, casou, teve filhos, construiu a mansão dos sonhos e tal, e passou a vida, tinha os filhos, os empregados cuidando dos filhos, enfim,
dos 3 filhos, uma estava com ela e os outros 2 eram um caos completo. Porque ela dizia que eles eram mais dependentes dela, mas na vida dela, ela dizia assim: eu queria lá saber disso, eu era jovem, eu era bonita, a gente tinha dinheiro, eu queria era passear com meu marido. Era outra fase, ela era jovem, mas ela não era mais menina, agora ela tinha assumido o papel de mãe. Mas quantas mães fisicamente se tornam mães, mas na hora da maternidade querem continuar como se não fossem mães? Isso tem um preço. Aí ela contando que foi para cima, foi para baixo, anos passaram, os 2 filhos com quase 40 anos não se formaram, mas não conseguiam nada, altamente complicados, dependentes dela hoje. Quer dizer, o cuidado que ela não teve com eles quando eles eram crianças, ela é obrigada a carregá-los agora. É o jeito. Está vendo? Se a gente vive no tempo e na hora do jeito certo, mas quando a gente quer fugir de uma conta, o que acontece com a conta que a gente não paga? Ela cresce ou diminui? Aumenta em juros compostos. Porque cuidar de 2 meninozinhos bonitinhos, criancinha, é uma coisa, e cuidar de 2 cabas de 40 anos com problema com alcoolismo, drogadição, confusão dentro de casa, aí você multiplica por 1000. Aí, eu ouvindo ela falar, e ela mesma disse, olha, eu fui, e ela com mais de 70 anos, já viúva, e só que o negócio dela era o seguinte: meu negócio agora é sombra e água fresca, eu quero é passear, eu quero é ir para a praia, de noite eu vou para eu gosto de cantar, vou não sei para onde, aí Marcos, um dia, tudo beleza, ó, continuava com mais de 70, viúva, querendo ser de outra fase. Agora eu sou dono aí de tudo e tal, não estou nem casada, que eu estou viúva, faço o que eu quiser. Ora, quando foi um dia, foi fazer uma cirurgia estética, entrou em coma, dificuldade, depois dificuldade de andar, meses, meu amigo, dificuldade, uma filha assumiu ela de tudo, e tempos depois, ela conseguiu se recuperar várias vezes, ela na porta da morte. E isso eu não estou falando de uma menina não, isso depois dos 70 e tantos. Ela disse que na casa, ela foi sair de casa, deixasse esses meninos lá, queria saber, não, vocês querem, né, se perder, vão só. Aí disse que a filha dela queria ter filho. Teve um, ela disse, não vai ter menino não, botar menino. Ela disse que dizia isso, mas dentro dela ela pensava era assim: vai ter mais menino, depois vai querer, agora que eu estou na casa dela, que eu vou cuidar desses meninos, eu não quero. Somos assim. Aí depois que ela teve esse problema, que viu que a filha dela tratou ela como uma criança, depois de toda a recuperação, ela não conseguia andar, passou meses ainda para voltar a andar, dificuldade, aí viu, ela disse, poxa vida, minha filha, ela disse que na casa da filha dela, antes disso, ela foi o seguinte, ela não era uma mulher dela mesmo, nem sequer lavar um prato, ela comia e deixava o prato lá, para a filha dela lavar, porque ela dizia, eu te cuidei até hoje, você tem a obrigação de fazer as coisas por mim. Depois desse problema, aí um dia ela disse que a filha dela disse que estava grávida, e ela disse que pela primeira vez, quase 80 anos, ela disse, pela primeira vez na vida dela, ela disse assim, poxa meu Deus, essa minha filha cuidou tão bem de mim, e eu que toda a vida relutei dela ter outro filho, principalmente quando eu estivesse na casa dela, porque me ia botar para eu cuidar, e agora eu fiquei pensando, sabe que talvez esse seja um papel importante, uma forma de gratidão, uma forma que eu tenho, por mais pesado que possa parecer, é de eu me colocar a cuidar desse menino, se ele nasceu, essa menina, como uma forma de retribuir toda a dedicação e o amor que essa filha teve por mim nesses últimos meses. Gente, quase 80 anos.
vendo o mundo todo desabando, mas não pegava, sabe, igual aquele carro ruim de empurrão, né? Assim, né? Carro que é bem bonzinho, você dá uma descoladazinha, ele pega, né? Mas tem carro que é complicado. Mas Deus é tão grande que não importa se ela ia acontecer isso com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 ou com quase 80, mas aconteceu. E ela dizendo, chorando, pois agora eu estou orando para que ela tenha esse filho e que eu possa cuidar do meu neto. Agora, não tinha dessa história, quando ela me contou, não tinha um ano antes, que ela, o negócio dela era praia, natação, não sei o que, fé. Queria nem conversa. Quer dizer, que importa se ela já tem quase 80? Ela recebeu, depois de muita dor, uma dor e doença, né? Quase morte. Ela recebeu um lampejo de que a vida não era só para brincadeira. De que a vida era trabalho, gratidão, reciprocidade, amorosidade, cuidado, amparo, amor. E não se faz isso só desmanchando laço não, mas faz é construindo laço. Não é assim que São Francisco diz? É dando que se recebe, fazendo, servindo. A meu ver, essa história é uma das marcas. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ela foi rica de espírito até quando? Até a última, como diz o Matuto, até a última chibatada. Mas na última agora, diz ela, né? Espero também que cumpra. Não eu, acredito que Deus espera. E se não fizer, for só porque está perto ainda da doença, porque às vezes a gente faz isso, né? Não tem nada, Deus vai continuar mandando dor e uma hora a pessoa cai a ficha. Mas ser pobre de espírito, a meu ver, é isso, não é ser pobre de dinheiro ou rico de dinheiro. De novo, tem rico apegado aos bens materiais e rico humilde, pobre de espírito. Tem pobre apegado aos bens materiais e pobre de espírito, humilde. Então, o problema não está na riqueza ou pobreza materiais, o problema está no apego. Então, o centro da nossa discussão é esse, equilíbrio entre o material e o espiritual e com o norte, com a luz em fazer o bem, com foco no espiritual. Ponto. Nos dispondo a olhar os problemas como mensagens de Deus para nós, dizendo que talvez nós não estejamos no caminho certo e tenhamos coragem de tomar a atitude de mudar e dar continuidade na mudança. Por isso, agradecendo a vocês, a Deus, por mais essa tarde, eu peço que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Eu gosto de dizer ao final que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Boa semana, muita paz, um abraço. Precisamos só achar um jeito
Vamos trabalhar e acreditar que nós seremos anjos do planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Nós amamos a liberdade. O este valor, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será.